Eu ouço muito relato de diversos pacientes que já chegaram até mim, de toda a minha experiência como psicólogo. Eu acho muitos relatos de terapias passadas, do que não deu certo, por que abandonaram. E ouvi muitos relatos de pessoas que ficaram poucas sessões em outras terapias e chegaram até mim, seja no SUS ou seja no consultório particular, que eu não atuo mais, mas quando eu atuava no consultório particular. E o que eu mais observo de ter ouvido pacientes que não gostaram de outros terapeutas, de outras terapias, o que eu mais observo na queixa dessas pessoas é a de que elas falavam e o terapeuta ali só ouvia e elas não sentiam que tinha uma relação de troca, sentiam que estavam falando e pareciam que estavam falando para uma porta, para uma parede. E isso as desagradou muito, elas acabaram indo embora. Fora queixas também de terapeutas esquisitos, assim, de chegar no local e o terapeuta trabalhar num local muito escuro, do terapeuta não falar nada, do terapeuta ter uma relação totalmente esquisita com o paciente, uma relação que é totalmente fora de uma relação razoável que qualquer um tem, uma relação de polidez e tudo. Porque existe sim, existe terapeuta muito esquisito, baseado em algumas coisas um pouco fantásticas que talvez tenha lido, de alguns relatos, de alguns outros terapeutas, de relações um pouco mais insólitas, um pouco mais, talvez, mais arrojadas com o paciente. E tem terapeuta que tenta ser mais arrojado, ou tem toda uma idealização de que esse contato tem que ser o contato mais arrojado e insólito possível, porque ali estariam sendo abordados elementos do inconsciente e que aquilo não é uma relação comum. E, enfim, existe isso, existe terapeuta que quando vê paciente na rua foge, se comporta de maneira muito esquisita, evasiva, como se vê um paciente em qualquer outro lugar que não seja o setting, ali um enquadre do consultório, acaba não conseguindo se comunicar direito, não cumprimenta o paciente, uma relação esquisita. Isso existe também e muitos pacientes não dão conta disso. E ali no contato, um contato que muito paciente sai às vezes da terapia sem entender nada do que o psicólogo, o terapeuta, o analista, que seja, tentou dizer, sai sem entender nada. Eu não entendi o que quis dizer com aquilo, ou então aquilo mexeu comigo, machucou, mas não consegue dizer aquilo para o próprio terapeuta. Sente o terapeuta como uma pessoa muito esquisita, muito agressiva, às vezes, desnecessariamente, e que não entende por que ocorreu aquela agressividade, ou então sente que está falando com uma porta. Então, o que eu mais observo é isso. O que eu mais observo de pessoas abandonando suas terapias é isso. E aí, o que eu acabo sentindo a partir disso? Eu sinto que as pessoas têm uma tendência maior a permanecer. E não é permanecer para se tornar dependente, para permanecer para se fazer um trabalho um pouco mais completo, para poder dar continuidade ao trabalho. Tem uma tendência maior a permanecer se a relação com o terapeuta for uma relação mais razoável, mais normal e até saudável. Então, simétrica, inclusive. Quando existe uma perda muito grande de simetria, muita coisa se compromete. Quando há um desnível muito grande, muita coisa pode se comprometer. Então eu não vejo problema numa relação mais transparente, numa relação mais clara, mais límpida, mais simples, com a linguagem mais simples possível, que seja mais facilmente compreensível para o próprio paciente, que tudo seja muito claro, que o porquê está ali, o que gostaria de estar fazendo ali, como vai ser, qual a perspectiva, o que pode ser feito. Tudo isso tem que ser esclarecido. É importante que seja esclarecido para o paciente, quanto vai custar, o que pode fazer, se pode fazer em relação a isso, conversar sobre absolutamente tudo, inclusive o terapeuta se colocar pessoalmente muitas vezes. Se colocar pessoalmente em que sentido? De colocar seus sentimentos em relação ao próprio processo. Dizer, eu sinto que o processo não está caminhando, eu sinto que não estou me sentindo bem, estou me sentindo na tua postura. Falar para o paciente mesmo, a tua postura é uma postura intimidadora. Então, é trabalhar não só a transferência, mas dentro da transferência, como dizem até os psicanalistas. Não é somente você interpretar o que a pessoa faz na relação com os outros e que está acontecendo na relação, às vezes, com um contato mais próximo. Então, o que ela fez com os pais, na relação com os pais, e como isso muitas vezes se generaliza
e se reproduz na relação com o cônjuge. E não somente isso, mas como isso se reproduz na relação conosco mesmo. Como nós nos sentimos nessa interação. Às vezes é importante o terapeuta mostrar que está se sentindo limitado, intimidado, ameaçado. É importante o próprio terapeuta muitas vezes se colocar da forma mais clara possível e tudo ficar num plano de muita clareza. Hoje eu atuo de uma maneira bem simétrica também. Claro que a assimetria é inevitável, porque são papéis diferentes, são atribuições diferentes e existe um desejo ali por parte do paciente de que você possa trazer para ele algumas orientações. Então existe o suposto saber na figura dos terapeutas. Os pacientes supõem que nós sabemos alguma coisa e que podemos ajudar nesse sentido, podemos orientar, mas sempre uma relação a mais simétrica possível, a mais clara possível, no sentido de fazer com que o próprio paciente se sinta o mais à vontade possível no espaço, de que ele não vai ser penalizado por alguma coisa que saia de alguma norma pré-estabelecida por outros mundos que não aquele próprio mundo. Então aquele mundo é um mundo, claro, um pouco à parte, porque é muito diferente o que vai ser estabelecido ali, numa relação de aceitação muito grande, aceitação muito maior do que fora, que é a questão da aceitação incondicional mesmo, que é uma terminologia que vem aí da perspectiva humanista. Então, o que existe é isso, é uma audiência do terapeuta a menos punitiva possível, terminologia dos comportamentalistas, a tentativa de compreender o paciente a partir de seus referenciais, mas também a partir de outros referenciais, se possível, ouvindo outras fontes e tentando outros níveis de coleta de dados, se for possível, e ouvir outros envolvidos, às vezes ouvir as pessoas que estão envolvidas com o próprio paciente, no caso familiares e pessoas de interação afetiva mais próxima, mas é muito por aí mesmo que a gente pode caminhar, e eu creio que a gente possa fazer com que o paciente não suma, não vá uma única vez e desapareça, porque não vai ser da ordem de um estranhamento muito grande e de uma ameaça, de sentimento de ameaça muito grande para ele mesmo. Nós podemos diminuir essas sensações, fazer com que o paciente se sinta mais à vontade, com que ele tenha uma noção de perspectiva também, de mais ou menos do que é possível, do que não é possível, e uma noção de perspectiva no tempo, uma noção de que é possível sim alguns progressos, de que a gente vai lutar por isso. Então é importante ter algum nível de compreensão prognóstica da situação, do que é possível ali, do que vai ser oferecido, do que vamos fazer, o que nós podemos oferecer de modo mais incondicional, de modo mais absoluto, que é essa nossa escuta empática, que é o nosso esforço, que é se debruçar sobre o caso, que é estar junto, que é um companheirismo ali naquele tempo que estivemos juntos, e tudo o que ocorre fora e como poderá ser delimitado no que ocorre fora também, do que é possível, do que não é. São variadas situações que podemos encontrar enquanto terapeutas, variados níveis de dificuldade e como a gente vai lidar com isso. Só que é aquela história, nós temos nossas limitações, todos têm limitações, é importante que sejamos claros em relação às nossas próprias limitações de contato com o paciente e do que é mais ou menos desejável, do que é mais ou menos arriscado para uma relação mais ética possível dessa relação de ajuda, que não é simplesmente uma ajuda de cima para baixo, uma ajuda paternalista. Não é uma escuta, não é paternalismo, não é simplesmente dar para o outro o que você acha que o outro precisa, mas é muita escuta e a partir dessa escuta compreensão a mais abrangente possível do que ocorre, do que está ocorrendo naquela situação, a partir de um maior número possível de ângulos de observação e a partir disso formulação de hipóteses e testagem de hipóteses. Se você tem uma hipótese em relação ao que está acontecendo com o teu paciente, você pode propor a testagem de hipóteses a partir de uma orientação bem clara, a partir de uma orientação que é construída junto de como vai ser, de como o paciente vai tentar fazer ou vai tentar se comportar, do que ele vai tentar fazer na vida dele e que pode ser constantemente reconstruído e reavaliado. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube, dando like, dislike, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo comentário, qualquer comentário. Pode comentar até aí, olá, boa tarde, oi, já ajuda bastante. Estou colocando na descrição ou até mesmo no primeiro comentário fixado, os links para meus livros na Amazon. Então fiquem à vontade aí para adquirir os livros, para conhecer, ter um pouco ideia de como é meu trabalho, de como eu venho
produzindo conteúdo aqui para vocês no YouTube. E também o link para minha última publicação, que é meu último livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Um livro com escritos sobre as minhas experiências pessoais, profissionais, como psicólogo do SUS, em histórias que eu narro ali, de eventos e passagens e relação, interação com pacientes e que tratam de eventos extremos, muitas vezes, impactantes, emocionantes, e minhas reflexões sobre esses eventos e sobre uma série de conceitos correlacionados. Obrigado por tua audiência e até a próxima.